Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui compartilhando esse tempo agora da palavra de Deus aí com você aí de casa. Para falar hoje com você de casa sobre um tema, o segredo para uma nova vitória. O segredo para uma nova vitória. Esse texto que eu quero meditar com você é o texto de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 32 ao 37. A Bíblia Sagrada nos conta nesse texto que houve um período de guerra entre o povo de Israel e os filisteus. É um dos textos clássicos da Bíblia, onde aquela passagem onde o pequeno Davi luta com o grande gigante filisteu. A Bíblia fala que não havia essa guerra e havia um grande homem. Quando fala de gigante, não é uma coisa fora do comum, um homem do tamanho de um prédio de 10 andares, não era nada disso. Mas era um homem que tinha um porte físico que se destacava entre os demais. E era um homem treinado para a guerra. Ele era como uma máquina de guerra, para aqueles tempos. E ele desafiava alguma pessoa ou algumas pessoas que quisessem lutar contra ele. E para isso ele insultava os soldados da nação de Israel, inclusive o rei que ali estava. E a Bíblia fala que nesse tempo, Davi é incumbido pelo seu pai de ir até o campo de batalha levar o almoço, a comida para os seus irmãos. A Bíblia diz que chegando naquele lugar, ele vê toda aquela situação armada, como a gente fala, aquele circo armado. Um homem de um lado, afrontando todo um exército do outro, e afrontando junto com os homens o Deus que aqueles homens serviam, que era Jeová, o Deus da nação de Israel. Pois bem, a Bíblia fala então que Davi, o jovem Davi, vendo isto, ele se prontifica a abraçar esta causa. Ele se prontifica a querer lutar. E quando ele se prontifica, acontece ali o maior borbulho, porque as pessoas não entendem como que, se todos aqueles homens do exército de Saul, ninguém se prontificou, como que um jovem, sem experiência nenhuma, sem estar armado, sem ter uma espada, uma lança, um escudo, quer lutar. E a Bíblia fala então agora que Davi, ele toma uma atitude. Ele busca como argumento para dizer que ele tinha capacidade de enfrentar o gigante, algumas experiências passadas na sua vida. Então ele coloca em questão duas experiências que ele tinha. A primeira, que a Bíblia fala que quando ele estava cuidando de suas ovelhinhas, um urso se aproxima e ele luta com o urso e vence o urso. A Bíblia fala que ele também faz menção de um leão, que outro dia ele estava cuidando das suas ovelhinhas e aproximou-se um leão e ele saiu em defesa das suas ovelhas. Então, baseado nas suas experiências passadas, nas suas outras lutas, nas suas outras batalhas, nos outros momentos até mesmo de perigo na sua vida, ele coloca agora, baseado-se naquela experiência, que certamente essa nova experiência, esse novo desafio que ele ia ter que enfrentar, certamente ele também seria vitorioso. E a Bíblia fala então que, tomando por base a sua experiência passada, ele agora vai em frente para uma nova batalha, em busca de uma nova vitória. A Bíblia fala que eles tentam arrumar Davi como um soldado, mas ele não se sente bem com aquelas roupas, ele abre mão daquelas roupas, simplesmente se mantém como da mesma maneira que ele lutara contra o urso e o leão, usando simplesmente a sua cetro ou a sua funda, e ele vai para a batalha, segundo diz a Bíblia, e ele desce ao campo de batalha, enfrenta o gigante, vence o gigante e, por sua vez, recebe as honras de ter vencido aquela batalha, onde nenhum soldado experimentado para a batalha quisera se fortificar ou se arriscar. E Davi se arrisca, Davi vai à frente e vence essa batalha. Desta reflexão bíblica, nós tiramos duas conclusões que eu gostaria de deixar como uma reflexão e uma consultoria para a vida na noite de hoje, para você que está nos assistindo. A primeira delas, que você tem que guardar no seu coração: os nossos problemas, nossas batalhas atuais não podem ofuscar o que Deus já fez ou realizou nas nossas vidas. Davi, ele quando chega e vê aquela situação, o quadro era caótico,
Pense comigo, todo um exército recuado e um homem desafiando o exército. Se ninguém daqueles soldados tentou, por que ele tinha que se atrever? Porém, ele não se deixou abater pelaquilo que ele estava tendo que vivenciar naquele instante da sua vida. Assim somos nós. Muitas vezes, nós temos que enfrentar situações na nossa vida, novos desafios, novos problemas, situações que nós temos que enfrentar agora e que nos levam a esquecer do que Deus já fez no passado na nossa vida. Esquecemos que ontem nós também enfrentamos. Há dias atrás eu conversava com uma pessoa e eu via que ela estava muito abatida pelo seu atual momento. E olhei para aquela pessoa e disse assim, mas você chegou até aqui. E isso que nós não podemos esquecer. Muitas vezes, o gigante que nós enfrentamos hoje nos leva a esquecer dos gigantes que nós já vencemos ontem. Você tem que praticar esta fé na tua vida. Problemas, amado, nós temos hoje. Problemas certamente teremos amanhã. E se nós amanhã pararmos para pensar, nós vamos descobrir que nós vencemos gigantes ontem na nossa vida. Davi colocou isso em prática. Ele não deixou que o problema que ele estava enfrentando naquele momento, que chamava-se um gigante, armado, a Bíblia diz que ele tinha sua lança, seu escudo, ele tinha toda uma história e uma vivência, uma experiência de vida para guerrear e para derrotar Davi. Mas Davi não se deixou abater, porque ele, naquele momento, ele lembrou do que Deus já fora na sua vida. Não deixe que os problemas que você enfrenta hoje levem você a esquecer do que Deus já fez no passado na sua vida. Quem sabe eu estou falando com você que está apavorado por um problema que você esteja enfrentando neste momento da sua vida. E Deus me usa para falar com você, para dizer, pera lá, pensa comigo. E o que Deus já fez ontem na sua vida? E o que Deus já realizou ontem na sua casa? E o que Deus já realizou ontem na sua vida financeira? E os escapes que Deus já te deu? E os livramentos que Deus já te deu? Como que fica? A segunda lição que nós tiramos desse texto é que o segredo para as novas vitórias estão nas batalhas já vencidas, nas nossas experiências passadas com Deus. O segredo de Davi não estava baseado no fato dele ser quem era e o gigante ser quem era, porque se ele se baseasse nisso, certamente ele não lutaria, porque ele estava à frente de um grande homem, ele estava à frente de um soldado treinado, experimentado, armado, e ele era o pequeno Davi, o mais humilde da casa, o mais simples, o menor na casa do seu pai. E não tinha arma nenhuma, senão uma cetro, uma funda na sua mão. Mas aonde estava então o segredo de Davi para seguir em frente nesse desafio, para seguir em frente nessa batalha? Nas experiências passadas. Por isso ele chega para o rei Saul, quando o rei fala, mas menino, como que você vai lutar com esse homem? E ele fala, rei, um dia eu estava cuidando das minhas ovelhas e um urso veio tentar pegá-las. Eu defendi e eu derrotei o urso. Outro dia, rei Saul, eu estava cuidando das minhas ovelhas e veio um leão e eu também, com a graça de Deus, com a força do Deus a quem eu sirvo, eu venci o leão. E dessa mesma maneira eu vou lutar. O segredo da tua vitória, da tua nova vitória que você precisa hoje, está no Deus que já te fez chegar até aqui. Eu quero dizer para você, não se deixe abater, não se deixe tomar pelo espírito de medo, quem sabe de espanto, mas lembre do que Deus já fez na tua vida até o dia de hoje. Eu encerro a minha reflexão nesta noite dizendo que o mesmo Deus que te cuidou até o dia de hoje, que esteve com você até hoje, é o Deus que vai cuidar certamente de você no dia de amanhã. Eu quero orar, eu quero abençoar a tua vida, pedir que esse Deus te fortaleça, esse Deus te levante, esse Deus possa abrir os teus olhos da fé nesta noite, para que você veja que você não está sozinho, que Ele está do teu lado. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu estou abençoando nesta hora, meu Deus, o meu amigo e a minha amiga. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha visitá-lo agora e venha trazer a força que o Senhor trouxe a Davi, para ele vencer esta batalha que ele está enfrentando, para ele vencer esse gigante que ele está enfrentando. Não deixa que o momento que ele está vivendo venha ofuscar, venha cegá-lo daquilo que o Senhor já fez até hoje na sua vida. Mas que a fé que ele tem depositado em ti até este momento venha levantá-lo
para vencer mais esta batalha. Eu abençoo agora esta família, eu abençoo este homem, esta mulher, este empresário e esta empresária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.